Fala aí, Igor. Opa, tá me ouvindo? Olá, tudo bem? O som tá ok aí pra ti? Aqui o som tá beleza, tá ouvindo? Pronto. Tava com um delay aí, mas tá ok agora já. Só vendo, só pronto. E aí, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, só fazendo acompanhamentos do que está acontecendo no planeta. Eu digo que a gente está há exatamente um mês, a gente está entrando em outra fase do mundo, onde quase nenhum de nós viveu, né? A gente viveu depois da Segunda Guerra, basicamente 70 anos de uma paz, de uma delimitação de Isso, fronteiras. E poucas pessoas vão assistir o que a gente vai assistir, já assistiram o que nós vimos nos 30 dias. E acho que a partir de aí é um novo mundo que vai se abrir para o bem ou para o mal. com certeza, cara, com certeza. Muitas repercussões econômicas e sociais, né, com esse momento aí, né? Coisas que ainda vão repercutir aí durante muitos anos, né? Durante É, muitos anos. de fato, o que a gente está assistindo, e é importante quem está escutando a gente entender, é uma reconfiguração do planeta, né? Eu gosto de dizer que o mundo, ele, desde quando a gente entende por humanidade, existe o conceito de impérios e de nações que causam influência e têm capacidade de fazer o shaping power, né? O poder de moldar as instituições e a maneira de como as pessoas se entrelaçam com os países, né? E Uhum. antes do fim da União Soviética, basicamente com o fim da Segunda Guerra em 1945, a gente vivia um, um mundo multipolar. De um lado, você tinha os Estados Unidos como uma superpotência, né, os grandes vencedores da Guerra do Ocidente, principalmente pelo advento da bomba atômica, e pela toda a capacidade financeira de reconstruir a Europa Ocidental. E do outro lado, você tinha a União Soviética, né, que ajudou a derrotar os nazistas e também criou uma capacidade de expandir sua influência durante os países do leste europeu. Então a gente vivia numa espécie de Uhum, multipolar, né, bipolar. Com o fim da União uhum, Soviética, e aí é um contexto histórico, a gente viveu num mundo unipolar, onde basicamente os Estados Unidos se conectou com uma única superpotência e a Rússia ficou em frangalhos, né? Várias nações se desintegraram, criaram outras regiões. E o mundo ficou a espécie de mercê dos interesses dos Estados Unidos durante basicamente 30, 40 anos. Agora a gente vive uma outra configuração. Uma configuração que, com a guerra da Ucrânia, ela, ela, ela se assenta mais, né? Que é o mundo tripolar, que eu posso dizer. Esse mundo uhum, tripolar, uma zona de influência liderada pelos Estados Unidos, atrelada ao Reino Unido, o Canadá, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e Nova Zelândia. Um segundo, a zona de influência, que é liderada pela França e a Alemanha, que basicamente envolve toda a União Europeia e os países do norte da África. E uma terceira, que é basicamente a mais importante para os dias de hoje, que é o bloco sino-russo, né? Liderado pela China e Rússia, e que envolve os países do leste asiático, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Coreia do Norte, parte dos países do Oriente Médio, principalmente as ditaduras. E dentro desse contexto, a gente está vendo uma nova disputa de poder, né? Uma disputa de poder por mercados consumidores, uma disputa de poder por fontes de recursos naturais, que basicamente são as disputas geoeconômicas do século XXI.
Então, o que eu posso inaugurar essa conversa falando é que o que a gente vai acompanhar a partir do fim da guerra, né, quando a gente tiver um Uhum. cessar-fogo, é basicamente uma espécie de nova Guerra Fria e os interesses econômicos e geopolíticos dentro desses países. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a gente já deu aí os 5 minutos aí que eu sempre dou aqui antes de a gente começar o bate-bola para o pessoal entrar. Lembrando, pessoal, que essa live aqui ela vai ser salva, vai ficar no feed aqui da gente, no Dei Valor Podcast. Vou compartilhar com você também, Igor, para você deixar salvo aí no seu feed aí. E lembrando o seguinte, quem não conhece, quem está chegando agora, que não conhece o Igor, por favor, sigam o Igor Lucena. Vamos conhecer um pouco mais aqui sobre ele e entrar no nosso tema aqui, que é um tema realmente que muita gente tem sede desse conhecimento, de conhecer mais, né, sobre esses entraves, sobre essa guerra de interesses, né? Porque tudo, na verdade, né, Igor, tudo tem um interesse por trás, né? Obviamente, um interesse econômico, né, por trás, né? É, Então e cultural, né? Também e cultural também, né? Então tem essa questão. exato. E é importante também a gente entender que o interesse econômico, até então, ele era o ponto principal da relação entre as nações até um mês atrás, basicamente, o que a gente chama na teoria de relações internacionais como liberalismo nas relações internacionais, onde os Uhum, acordos e os objetivos das nações são basicamente em volta de crescimento econômico, a expansão de empresas estatais, privadas, multinational corporations e fundos internacionais de investimento, né? Agora, uhum, um momento na humanidade, e isso é cíclico, onde a gente sai do liberalismo e entra no que a gente chama de realismo, ou realpolitik, uhum. que é quando as nações colocam em primeiro lugar a sua segurança, a segurança de seus territórios e de sua população. E muitas vezes a prioridade 01 é a segurança e a prioridade 02 é a economia. E a gente está vendo isso nas últimas semanas. Os países, principalmente os países desenvolvidos, estão colocando até riscos econômicos de inflação e de um aumento no nível de desemprego em troca da segurança dos seus territórios e dos seus aliados internacionais. Então, basicamente, a gente vive num É, mundo que, se você dissesse assim, o que é que vai comprar aí na bolsa de ações que vai melhorar? Muita gente faz esse tipo de pergunta para quem é economista. E aí a gente não fala, a gente não responde de uma maneira direta. Mas eu posso arriscar com 99% de certeza, se você tiver interesse em comprar ações de empresas armamentistas nos Estados Unidos, na Europa, muito provavelmente vão ser as que vão mais subir a partir de agora, porque as nações vão se armar até os dentes, né? As nações desenvolvidas, a própria Alemanha já avançou nisso, o Japão vai avançar nisso, até mesmo Portugal, uma nação pacífica, vai avançar nisso. Então, o que a gente vai ver agora são nações defendendo seus interesses econômicos, terrestres e militares de uma maneira que a gente só viu antes do é, período. na- Por isso que eu falo que a gente vai entrar numa Guerra Fria 2.0. não, e o interesse econômico agora dos países está em segundo plano, né? Agora é o interesse territorial, a segurança, né? Então, o investimento grande vai ser focado nisso. A gente realmente, você vai poder falar bastante disso aí e eu vou até lembrar de algumas informações que eu acompanhei agora né, nesse um mês para cá dessa guerra, né? Lembrando, pessoal, que a gente aqui, o Dei Valor Podcast, é um podcast baseado também em histórias de empreendedorismo, histórias de superação e inspiração. E quem convido vocês também a se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? Ver lá os podcasts. A nossa live aqui também vai para o YouTube também, viu, Igor? Depois eu vou lhe mandar o link também para você compartilhar, né? Porque o YouTube ele é uma ferramenta talvez assim com mais acesso, né? Tem as pessoas, eu digo assim, o pessoal mais idoso não tem Instagram, né? Mas eles assistem vídeos no YouTube também, né? Quem tem celular, né? Então assim, então o YouTube ele é uma ferramenta às vezes mais um pouco mais democrática, né? E também aqui já começando a nosso bate-papo, Igor, eu queria que tu se apresentasse um pouco, né, para quem tá, para as pessoas te conhecerem, né, e saber de onde você é, onde estudou, como é que chegou nessa carreira aí
de economia, de relações internacionais, né? O pessoal conhecer um pouquinho aí o teu background aí. Claro. Bom, meu nome é Igor Macedo de Lucena. Eu sou natural de Fortaleza, mas hoje eu acho que eu passo muito mais tempo rodando aí o planeta e acompanhando a participação do que está acontecendo no mundo. Comecei minha carreira de economista muito jovem. Eu tive a oportunidade de passar um tempo morando na Nova Zelândia, bastante longe daqui. E eu acho que por isso fez uma certa internacionalização do meu trabalho. E lá vai acontecer, já aconteceu algo que vai começar a acontecer aqui, que é você poder ter carreiras profissionais dentro do ensino médio. Então, enquanto eu estudava na escola matemática, ciência, eu também estava estudando economia. Então, eu tinha lá, 13, 14 anos e estava aprendendo princípios básicos de economia, que as pessoas só aprendem com 19, 20 anos aqui quando entram na faculdade. Então, eu acho que Uhum. isso é um ponto fundamental que molda todo o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu escolhi economia, mas eu poderia ter escolhido contabilidade, administração, televisão, cinema, carpintaria, música, artes, teatro. E eu fiz esse foco econômico, né? E para mim foi muito positivo. E por Uh, quê? O que te encantou na economia? eu acho que a economia ela tem primeiro dois parâmetros. Eu acho que a economia ela aborda diversos conceitos, né? De decisões da nossa vida. Por que a gente sai de um emprego para outro para ganhar mais? Por que a gente guarda dinheiro em vez de gastar? Qual é o objetivo do nosso da transformação das coisas, né? Por que tudo a gente consegue quantificar em dinheiro? Então, todas essas características que desenvolvem o mundo das finanças e das razões psicológicas sempre me fascinou muito. Apesar disso, eu fui um dos organizadores, não os iniciais, mas eu digo que um dos que entraram logo após a fundação de um evento chamado Sana, na cidade de Fortaleza, que é um evento Sim. focado para o mundo geek, né, que hoje, graças a Deus, é um sucesso. E eu tinha só 13 anos quando comecei a trabalhar desde esse projeto, então sempre fui responsável, em parte, pela área de patrocínios, acordos financeiros. Então, para mim, a área de economia me ajudou muito a desenvolver esse projeto. Né? Esse foi o meu primeiro projeto de empreendedorismo e meio que uma coisa terminou juntando com a outra. Né? Então, voltei para o Brasil e fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará, tanto no mestrado quanto na graduação na área de economia também. Para mim foi muito bacana isso e tenho um orgulho muito grande de ter passado por essa instituição que formou pessoas que têm renome nacional hoje em cargos de destaque e tiveram e continuam a ter. E meu doutorado foi um pouco distante disso. Eu tive um tempo em Portugal e também participei de algumas reuniões, conheci o contexto da União Europeia, uma área de pesquisa muito interessante para mim, e estudei relações internacionais aplicadas à geoeconomia, né? Como aspectos políticos e econômicos se interagem e como as ações econômicas moldam a política e como as ações políticas moldam a economia. Eu acho que esse é um ponto que é muito pouco abordado no Brasil e que hoje é abordado no nosso dia a dia, né? E a partir daí comecei a fazer publicações de artigos e transmitir um pouco do meu conhecimento dentro desse aspecto geoeconômico. E graças a Deus, eu acho que isso veio numa boa hora para explicar um pouco para todos os brasileiros qual é o contexto do que a gente está vendo na Ucrânia, o que é o contexto de guerras, porque as nações não vivem em paz. E, como eu disse, muitos viveram momentos de paz com guerras muito pontuais, principalmente no Oriente Médio, na África. Mas quando a gente vê uma guerra na Europa, às portas de países como a Polônia e a Áustria, isso nos remete muito à Segunda Guerra Mundial, a um período muito triste da história da humanidade, principalmente quando a gente trata de Rússia, né, que é uma potência militar e nuclear. Então, dentro desse contexto, acho que o que eu estudei ao longo da minha vida, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de relações internacionais, está sendo bastante interessante para mostrar um pouco para o brasileiro o que é que isso significa e como isso nos afeta aqui no dia a dia da gente. Bacana, bacana, cara, bacana. E sem dúvida nenhuma,
o conhecimento, relações internacionais e economia tem uma sinergia muito grande, né? Tem uma sinergia muito grande, porque está tudo relacionado. E entrando aí nesse assunto que a gente está vivendo nesse momento, eu tive o prazer, em 2018, de fazer uma viagem pelo leste europeu e conheci 3 vizinhos da Ucrânia. Conheci a Polônia, né? Eu fui a Varsóvia e Cracóvia, né? E o interessante é que eu fiz essa viagem de carro, viu, Igor? Então eu conheci realmente bem por dentro, né? Eu atravessei de Berlim até Varsóvia, que é uma distância gigantesca, se eu não me engano, deu umas 7 horas de carro, 6 horas de carro, né? E conheci Cracóvia e depois conheci a Eslováquia, né? Bratislava, e conheci também Budapeste, né? A Hungria ali, que são países ali que fazem a vizinhança ali no lado oeste da Ucrânia. E um detalhe da Ucrânia, o detalhe da visita à Polônia, que a Polônia, os poloneses, eles são muito, mas muito puto da vida com os russos, né? Por causa da Segunda Guerra, da invasão, da dominação na Polônia, né? Do extermínio que houve lá por parte da União Soviética, né? Então, assim, existe ainda o despertar nessa guerra de remorsos, de mágoas passadas, né? De mágoas lá atrás da Segunda Guerra, né? O momento esse que a gente está vivendo, realmente é um momento que vai, por exemplo, a corrida armamentista que está tendo agora, que você vai falar aí na sua pauta aí, mas é uma corrida que vai ser uma corrida durante muitos anos, porque para os países em geral retomarem a confiança na Rússia, vai demorar provavelmente décadas, né? Para retomar a confiança na Rússia, né? E a gente está vendo aí que a Rússia, por exemplo, essa é uma guerra que não tem previsão nenhuma de término, né? Não tem previsão de término tão cedo. Por quê? Porque a Rússia está invadindo a Ucrânia com 190 mil, 200 mil soldados, né? Soldados esses despreparados, armamentos antiguíssimos, né? Nem muito operantes, não muito preparados. A gente, pelo menos é o que a gente lê, vê que o que se pensava que a Rússia tinha armamentos de ponta não é bem assim que está aparecendo. E a Ucrânia tem 41 milhões de habitantes. E tem 3, 4 milhões já saíram da Ucrânia, ok, mas pega os homens que ficaram, que vão ficar lá, 10, 15 milhões, 20 milhões contra 200 mil homens. É uma guerra sangrenta e durante muitos anos, né? E os interesses que tem por trás, né? Vamos ver aí, te escutar um pouco aí. Vou só fazer perguntas aí ao longo do teu raciocínio aí, o que a gente vislumbra, o que pode acontecer. Primeiro, como chegou nesse cenário, né? Como chegou nesse cenário, eu acho interessante você pontuar, né? O que levou a chegar nesse cenário. Lembrando que a Ucrânia, né? Ela, com um desfecho da União Soviética, que você pode falar bem isso aí, a Ucrânia tinha arma nuclear e assinou o tratado entregando as armas para a Rússia, né? Em 94, se eu não me engano, assinou esse tratado com pressão dos Estados Unidos. E a Rússia invadiu, por quê? Porque não tinha arma nuclear. Se tivesse, ela não tinha invadido, né? Com certeza não tinha invadido. Mas vamos te escutar um pouco aí as causas dessa guerra primeiro, né? Depois a gente vai aí nas consequências, o que causou essa guerra. É bom, começando aí um pouco, eu vou tentar pegar um contexto mais geral e a gente vai afunilando para dentro do contexto regional. Primeiro, é importante a gente falar aqui que não existem bons e maus em relações internacionais. Não existem amigos e inimigos. Existem interesses. Né? Todas as nações têm interesses. Né? Nenhum regente de uma nação, nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro, nenhum monarca senta com outra nação, senão com o objetivo de efetivamente debater os interesses do seu país com os outros países, seja ele como for, seja ele à base da negociação, seja através da chantagem, seja através da compra, né, do outro país, ou por diversos instrumentos, ou seja pela intervenção militar. Então, para começar esse movimento, né, porque muitas vezes a gente escuta
Bolsonaro era amigo do Trump, fulano era amigo de... Não existe isso. Isso é mentira. Ninguém é amigo de ninguém. Nenhum líder é amigo de nenhum outro líder. Os líderes, eles têm interesses, eles têm que representar os interesses e os objetivos daquele seu povo. Ponto. É importante, primeiro, a gente deixar isso bem claro. Da mesma maneira, o Lula não era amigo do Barack Obama, isso não tinha sentido algum, né? Eles tinham interesses, cada um específicos de cada lado, né? Então, é importante a gente colocar isso. Agora, o ponto de vista principal, e a gente tem que entender, é que quando teve a queda da União Soviética e a Rússia estava basicamente esfarelada, foi criada, né, aí já tinha sido criado, né, antes alguns anos disso, a OTAN, né, que é a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, que reuniam inicialmente 7 ou 8 países, hoje são mais de 30, que basicamente é um sistema de defesa entre os países, aonde quando uma nação e esse é o ponto principal, atacada pelo outro, existe um sistema de defesa coletivo e existe também a troca de informações de inteligência, a capacidade de bases de uma nação, bases militares de uma nação ser colocadas em outras, treinamentos militares de um grupo em outro, vendas de armas de alta capacidade exclusivas para membros do grupo e assim por diante. Existia inicialmente um acordo informal entre o presidente Ronald Reagan e autoridades russas, na época Boris Yeltsin e Mikhail Gorbachev, em não expandir a OTAN ao leste europeu, às fronteiras da Rússia, com o intuito de que isso não pudesse causar mais conflitos com o fim da Guerra Fria. Isso não foi respeitado no fato, mas isso também nunca foi colocado no papel, era uma coisa basicamente de boca. E ao longo da história, como a Rússia se tornou um país muito fraco, e o presidente Putin demorou muitos anos para poder reconquistar sua influência geoeconômica, as antigas repúblicas soviéticas, e aí a gente pode citar Látvia, Letônia, Estônia, Lituânia, temendo que a Rússia pudesse voltar a ser um grande império, não só se associaram à OTAN para ter essa possibilidade de garantias militares e de defesa com membros como os Estados Unidos, ou a França, ou o Reino Unido defendendo seus territórios, mas também se associaram a blocos econômicos como a União Europeia, adotaram o euro como moeda, e essas nações tiveram momentos de grande prosperidade, continuam a sofrer grande prosperidade. Isso é um ponto interessante. Agora, se você olhar no mapa mundi, de fato, o presidente Putin tem um ponto de que quase todas as suas fronteiras hoje são de nações da União Europeia ou da OTAN. Isso mostra que você pode ter nações com armamentos de alta capacidade colados às suas fronteiras. Isso houve, inclusive, um destacamento, uma conversa, aonde o presidente Putin diz, olha, se eu colocasse meus mísseis com um acordo militar no México ou em Cuba novamente, no Canadá, nos Estados Unidos não iriam aceitar. Então, por que eu tenho que aceitar arsenais militares na minha fronteira? Esse é um ponto válido do ponto de vista de segurança e estratégia internacional entre duas grandes potências, né? Mas isso não é motivo para uma invasão militar em outra nação, né? Então, não justifica, né? Uma coisa não justifica a outra, apesar do ponto do presidente Putin ser válido. Agora, a Ucrânia, ela tem uma característica especial porque ela é o berço da civilização russa, que é a civilização russa, né? Que no ano 1000 já era uma grande cidade, 1002, 1003, enquanto Moscou basicamente não existia como nação. E, paralelamente a isso, é importante a gente falar que a Ucrânia sofreu diversos momentos democráticos, a gente tinha presidentes pró-Rússia que foram derrubados, existe ainda um grande movimento de adesão à União Europeia, que provavelmente isso deve ocorrer com o passar do tempo, mas não à OTAN. Acho que a entrada da Ucrânia na OTAN vai ser totalmente descartada. Porém, a Ucrânia, sim, tinha uma capacidade de defesa maior pelos armamentos nucleares que tinha. Como você falou, foram entregues à Rússia e foi um péssimo movimento. Na época, não, porque existia um movimento de desnuclearização do mundo, então talvez isso fosse uma coisa positiva para a Ucrânia. Mas, de fato, tinha um acordo, né? E tinha um acordo, porque o acordo era de respeitar as limitações geográficas também, né? As fronteiras, né, da Ucrânia.
E que a Rússia não cumpriu agora, né? Exato, a Rússia não cumpriu. E esse é um dos maiores problemas ah, que a gente vai também falar sobre isso, né? Porque acordos internacionais, próprio presidente, primeiro-ministro Churchill sempre disse que acordos internacionais são respeitados por nações que respeitam suas próprias regras, né? Então, como é que você pode supor que a Rússia vai respeitar um acordo internacional se ela não respeita as suas próprias regras constitucionais de escolhas dos líderes, né? O próximo presidente Putin está desde 1991 no poder, né? Isso significa que ele mudou suas constituições, suas regras internas para se manter no poder. Então, basicamente, Sim. a Rússia não tem respeito por suas regras internas, como é que ela vai ter respeito pelas regras externas? Então, E basicamente, perseguiu e prendeu a oposição, né? E tudo isso, né? A democracia não existe lá. na verdade, a Rússia nunca existiu como uma nação democrática e muitas vezes É, as pessoas não conseguem entender isso. Nem a Rússia nem a é. China foram democráticas. Os pequenos períodos que tivemos na Rússia de democracia de verdade, 2, 3 anos, na própria China 1 ano e meio, não duraram, porque não é uma coisa comum daquele povo. A Rússia era um Cultura, império. né? A Rússia sempre foi um império que virou depois uma ditadura comunista e hoje hoje é um capitalismo iliberal, né? Que é a nova forma de ditaduras mundiais. A China era um império que passou por uma transição comunista. O que virou democrático foi Taiwan, né? E a China continental continua hoje uma ditadura iliberal, com um capitalista iliberal. Então, quando a gente fala por esse momento, os acordos não foram celebrados. E essa invasão na Ucrânia, ela remete um momento, claro, existe aí a questão da segurança interna da Rússia, existe esse ponto, não pode ser ignorado, mas existe um devaneio, uma visão do presidente Putin de querer retomar a União Soviética, uma nova União Soviética, até porque ele mesmo já disse que a maior tragédia do século XXI, do século XX, foi o fim da União Soviética. Então, dentro desse contexto, e aí é o grande risco mundial, é que isso não pare na Ucrânia. A invasão na Ucrânia seja apenas um pretexto para a invasão de outros territórios que não fazem parte nem da União Europeia nem da OTAN e que possam ser anexados com pretextos históricos ou sociais, como está sendo a Ucrânia. Então, esse é o grande risco internacional que nós estamos vivendo dentro desse contexto. E por isso é fundamental que a Rússia perca essa guerra. Ela saia menor do que... E tem dois exemplos, né, Igor, que é a Rússia já mandou aviões sobrevoar o litoral da Suécia, né? E a China mandou aviões, 9 caças, sobrevoar a ilha de Taiwan, né? Então, assim, logo, e esse da China e esse da Suécia foi tipo assim, uma semana depois da guerra, né? Tipo, ameaçou a Suécia e a Noruega, se eu não me engano, ou foi a Dinamarca, né? Finlândia, porque a A Finlândia foi... Finlândia, porque eles não entraram na OTAN, né? Ainda, não é isso? Exato. Suécia e Finlândia não fazem parte da OTAN, Mas foram ameaçadas, fazem da União Europeia, né? fazem parte da União Europeia. Esses dois casos são realmente ameaças mais bravatas, sabe? Uhum. Apesar de, eu acho que os dois devem integrar a OTAN futuramente, eles já fazem parte da União Europeia, não são nações irrelevantes, são nações com grande peso, são nações que têm capacidade de se defender e que, historicamente, quando a gente pega os conflitos entre a União Soviética, a Rússia e a Finlândia, são históricos. A Finlândia, a União Soviética já mandou 250 mil homens contra 5 mil finlandeses. Os finlandeses dizimaram, porque tinham uma tecnologia, tinham uma capacidade militar, e tem, né? Então seria uma situação completamente diferente da Ucrânia. Então eu acho que aí tem uma certa bravata, mas o maior risco são para os países do leste europeu que não tem essa capacidade, não fazem parte nem da União Soviética, nem da União Europeia, nem da OTAN. E esses são os que têm medo, porque não tem capacidade de articulação nem tecnologia suficiente. Sobre Taiwan, eu acho que o Taiwan hoje é o grande vencedor desse conflito, antes mesmo dele terminar, porque a China entendeu que se ela avançar militarmente sobre Taiwan, não só não vai ser fácil, vai ser cruel e difícil, até porque Taiwan é cercada de mar, ou seja, é muito mais complexo.
E Uhum. pior, as sanções rapidamente seriam alcançadas na China. Então, um sistema financeiro muito mais complexo, interligado internacionalmente, teria um impacto muito pior. Então, a própria China entendeu hoje que uma aventura militar em Taiwan seria devastador para a sua própria economia. Então, acho que hoje, se tem uma nação que ganhou fôlego e tempo, foi próprio Taiwan, porque ela assistiu que toda a comunidade internacional ficaria contra a China e que a própria economia chinesa sofreria drasticamente com dias após uma invasão, um conjunto de sanções. Então, do meu ponto de vista, se a China já sofreu um revés econômico pela Covid, pela desconfiança, pela origem da Covid, uma questão dessa com Taiwan, acho que hoje foi colocada debaixo da mesa. Eles analisaram o que vai acontecer com a Rússia depois da invasão. E eles viram que é muito pesado. Então, acho que Taiwan, de uma certa maneira, ganhou uma certa sobrevida dentro desse contexto. É, interessante, né? Interessante que essas coisas vão tendo outras linhas, né? Vai abrindo outras frentes, né? Um negócio desse. E aí eu fico pensando também como é que foi, por exemplo, você estava falando aí do que levou essa invasão da Rússia, né? Como é que a Rússia chegou a fazer isso? Ah, isso é ameaça? Não, porque ela tinha outros meios. E outra coisa, uma coisa que estávamos falando, né? Pô, ela já estava se planejando. Onde foi que começou esse planejamento dela? Foi pós-invasão da Crimeia, né? A anexação da Crimeia. Porque ali na anexação da Crimeia, a comunidade internacional não fez muita zoada, né? Ah, chiou, reclamou e beleza. Entendeu? Depois que a gente viu a anexação da Crimeia, de fato, a comunidade internacional não teve tantos movimentos como teve agora. Acho que a presidência do presidente Zelensky e toda a sua capacidade de articulação, de mostrar o que estava acontecendo da narrativa foi importante. Eu acho que isso mobilizou e está mobilizando. Ele está falando diretamente com parlamentos no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. E isso está mobilizando os parlamentos nacionais. Isso, de fato, unificou a Europa contra a Rússia, unificou a OTAN, unificou a União Europeia. Eu nunca vi a União Europeia, a Europa tão unida, tão coesa, tão capaz de criar novos objetivos, de aumentar seu ponto de vista militar, toda a sua capacidade de articulação internacional. As sanções começaram com a União Europeia, não começaram com os Estados Unidos, então esse é um ponto muito importante. Então, dentro desse contexto, é importante a gente falar sobre isso, que a Rússia vem se manifestando, vem criando seus objetivos. Quando ela, de fato, anexou a Crimeia, ela veio arrecadando recursos, mais de 630 bilhões de dólares em reservas internacionais, a terceira maior reserva de ouro. Então, ela sabia que as sanções iriam vir e que ela precisava se organizar para defender a economia internamente. Agora, ela não sabia que o nível de sanções ia ser tão radical e tão capaz ao ponto de paralisar setores inteiros da economia russa. Então, por mais que ela se preparasse, ela não tinha capacidade, nenhum país tem, de compor com todas as sanções econômicas, financeiras, políticas e culturais de uma maneira tão rápida e tão abrupta. Então, por isso que os efeitos econômicos na Rússia estão sendo tão pesados e por isso que a Rússia está sentando várias vezes com a Ucrânia para tentar encontrar uma solução para isso. A pressão está chegando, né, nele? A pressão está chegando. E A aí pressão é o está. seguinte, a economia russa já não era uma economia forte, né? Não era uma economia tão forte. E aí eu vou fazer duas perguntas para ti. Como é que fica a economia russa pós-guerra, imaginando que essa guerra vai terminar, que a Rússia vai ceder, vai sair, né, como derrotada, que eu acho que independente o cenário dela, ela vai sair como derrotado, né? Foi um tiro no pé do Putin. E como é que vai ficar o BRICS? Bom, primeiro ponto, é muito difícil a gente entender como vai ficar a economia russa, mas eu acho que a gente vai entender como vai ficar a regionalidade. A globalização, ela sofre uma espécie de tiro no peito, né? Se o Covid já fez com que as nações pensassem em recriar setores estratégicos, em voltar a operações de estoques locais,
em fazer com que suas produções fossem mais próximas dos seus consumidores finais, eu acho que essa guerra na Ucrânia ela vai intensificar isso e vai fazer com que esses 3 blocos de influência que eu comentei sejam mais interligados economicamente. Então, a Rússia vai atrelar sua economia muito mais a nações do leste europeu, a nações do Oriente Médio e principalmente a China, apesar de não existir uma complementariedade total, ou seja, a China não vai suprir tudo que a Rússia precisa, mas, por exemplo, cartões de crédito, como as 2 grandes bandeiras Visa e Master, vão parar de operar na Rússia à medida que os cartões são vencidos. A UnionPay, que é uma marca chinesa, vai dominar praticamente o mercado inteiro. Então, vai ficar o UnionPay e uma marca russa. E basicamente isso vai seguir com toda a economia. Então vai ter um entrelaçamento regional muito maior do que uma globalização de marcas. Agora, quando a gente fala a sua segunda pergunta, né, o BRICS, eu não acho que vai ter tantas mudanças, porque os BRICS têm problemas internos, interesses locais. Vamos dar um exemplo da Índia. A Índia ela não se manifestou, ela se manifestou contra a guerra, ela se manifestou realmente pelo fim do conflito, mas ela não se manifesta contra a invasão específica. Por quê? Porque ela tem uma possibilidade, daquele momento, de ter algum tipo de invasão. A Índia tem disputas territoriais com a própria Paquistão e tem a região da Caxemira. Então ela pode sofrer uma situação parecida e ela vai querer também a neutralidade russa. Como a China tem problema da Taiwan, então ela também pode no futuro sofrer essa mesma situação. Então as nações dos BRICS, algumas delas, veem possibilidade de sofrerem os mesmos problemas e querem a neutralidade dos seus parceiros. Né? E a China já sofre também em Hong Kong, né? Porque Exato. quando a China pegou Hong Kong de volta, né, e quis começar a impor o jeito China, né, de ser em Hong Kong, que é extremamente capitalista, sofreu muito, né? E sofre protestos, né, contra a política chinesa. Então, assim, realmente são desafios gigantescos aí, né? São grandes desafios, são situações completamente diferentes do ponto de vista dos dois lados. Então, dentro desse contexto, é importante a gente entender o que é que está acontecendo, por que isso está acontecendo, como vai ser essa situação. Mas, de fato, o que a gente observa é que os BRICS vão continuar defendendo interesses pontuais dos seus países e também se desenvolvendo do ponto de vista de instituições multilaterais. O que os BRICS mais querem fazer é inverter a ordem internacional. O que eu digo inverter? Querem ter mais espaços no FMI, mais espaços no Banco Mundial, mais espaços na ONU, a reforma do Conselho de Segurança. Então, esses pontos são comuns aos BRICS. Os BRICS vão defender os seus pontos comuns, apesar de terem interesses pontuais. O caso do Brasil é um óbvio. Nós temos interesses em acordo com a União Europeia, Mercosul, nós temos interesses na base de Alcântara com o projeto espacial com os Estados Unidos, nós temos interesse em desenvolver tecnologia atômica com os russos, então, e nós temos interesse no 5G chinês. Então, diferentemente de um alinhamento unilateral com todas as questões, não. Nós temos interesses na defesa da democracia liberal, um projeto europeu, um projeto francês, americano, e que nós nos representamos com isso, do ponto de vista de nação. Nós temos interesses em autodeterminação dos povos, nós somos contra guerras, nós somos contra a anexação, mas do ponto de vista econômico, nós temos total interesse na China e na Rússia pelos nossa própria demanda interna. Então, o Brasil ele não se alinha unilateralmente a nenhum dos blocos econômicos e blocos de poder, mas defendemos cada um as nossas próprias os nossos próprios valores, né? E isso é importante para o Brasil. Eu digo que o Brasil não pode ser unilateralmente aliado de ninguém. Nós temos que ser aliado dos brasileiros e o que é melhor para os brasileiros. Quando teve o caso do 5G, que envolvia a China de um lado, do outro lado os Estados Unidos, eu digo, olha, a gente quer o 5G para fazer um míssil atômico ou a gente quer o 5G para levar internet para as escolas na Amazônia onde as pessoas não têm acesso. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa estratégia e como a gente vai se posicionar nisso. Nesse caso da Rússia, nós vamos ter um ponto muito importante, que é, a partir do momento que a Rússia vai parar de exportar gás, carvão, minério de ferro e outros tipos de commodities para a União Europeia, vai abrir um espaço para que nós possamos aprofundar e talvez finalizar o acordo Brasil-União Europeia e produzir isso, exportar todos esses bens que nós temos para a União Europeia
principalmente o gás boliviano. A Bolívia falta apenas o parlamento brasileiro, por questão política, ainda não ratificou, mas na hora que ratificar, a gente vai poder exportar parte do gás boliviano para a Europa. Então, dentro desse contexto, o Mercosul pode ter vantagens nesse conflito internacional entre Rússia e Europa. Então, é o brasileiro entender qual é o nosso interesse como brasileiro em se posicionar, dado essa nova configuração geopolítica mundial. Interessante. E falar em Conselho de Segurança, cara, Conselho de Segurança da ONU, Conselho de Segurança da ONU são 5 cadeiras permanentes, 15 no total, 10 rotativas. Essas 5 permanentes compostas por Estados Unidos, Inglaterra, França e, no outro lado, China e Rússia. Ou seja, em matéria dessa guerra, como é que vai ser? O Conselho sempre vai ficar em cima do muro, né? Porque nunca vai ter uma decisão Nunca. unânime, né? Porque eles têm poder de veto, esses 5, né? Exatamente. Eles têm poder de veto porque eles foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Esses países ganharam a Segunda Guerra Mundial e o Conselho de Segurança da ONU representa efetivamente uma configuração de poder, de potências de 1950. Não representa uma nova configuração de poder de hoje, né? A Alemanha é o país líder da União Europeia, a maior potência do bloco e a nação onde basicamente os destinos do país e as políticas econômicas são decididas, né? Juntamente com a França ali, e a Itália definem tudo, mas ela é o grande motor da Europa e ela não faz parte. Por quê? Porque ela foi a grande perdedora da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse contexto, é válido a possibilidade de uma mudança no Conselho de Segurança por causa que o mundo não é mais esses 5 países só. Mas isso vai ocorrer por causa que esses países não querem perder toda essa sua capacidade de influência e de veto. Mas se a ONU não pode ser reformada, as outras nações reformam outros blocos, né? Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, como instituições paralelas à ONU, mas que servem do ponto de vista econômico de intervenção e reconstrução internacional dos países, ele não é mais tão poderoso assim, porque hoje você tem outros blocos, né? Você tem o New Development Bank, que é o Banco dos BRICS, que também é um banco muito poderoso hoje, que já vai começar por um brasileiro, né? O Marcos Troirro. Ele vai, inclusive, nós vamos colocar mais países dentro do banco, então isso é importante. A gente tem o Asia International Development Bank, que é o Banco de Desenvolvimento Asiático, liderado pela China, que tem vários países membros e que hoje é um grande player de construção de infraestrutura na Ásia. Então, hoje, as nações, quando elas não conseguem reformar os blocos, elas criam outros órgãos internacionais. Agora, o peso político da ONU é muito grande. Então, talvez seja o órgão internacional mais difícil de reformar e, ao mesmo tempo, é muito difícil de criar algo tão parecido e tão simbólico para todas as nações. Então, eu não acho que soluções vão sair do Conselho de Segurança, porque, obviamente, envolve a China, a Rússia diretamente, que foi um dos membros vencedores do conflito. Tanto é que eles fizeram aquela convocação, né? Aquela assembleia extra, não foi? Uma assembleia urgente e tal, para exatamente porque dentro do conselho sabia que não ia ter nenhuma decisão, né? Então eles tiveram que convocar uma assembleia porque a assembleia ela é soberana, né? Ela tem decisão soberana de acatar tudo. Então a Rússia realmente ficou com, se eu não me engano, 5 países, foi incluindo a Rússia, que votou a favor da Rússia. Então, a Rússia teve apoio de 4 países, a grande maioria deles insignificantes. Cerca de 20 países ficaram neutros, né? Aí, dentre eles, estava a China, a Índia, né? Dentre esses países neutros. Se você pegar só esses dois, eles representam 1/3 da população mundial. E boa parte da economia também, né, Igor? Exatamente. Boa parte da economia. Então, assim, realmente é um... Não é preto e branco, gente. O mundo não é preto e branco. Esse conflito e mostra que o mundo não é preto e branco. A gente vive mais no mundo de tons de cinza do que preto e branco. Com certeza, com certeza. E o mundo é muito além do que a gente vê, né?
É muito além do que os olhos conseguem enxergar aí. E assim, a repercussão que a gente viu, assim, houve uma fala do Donald Trump que ecoou muito, né? Do Donald Trump, ainda quando ele era presidente, que ele falou, cara, como é que vocês continuam dependendo, né, do gás da Rússia, né? Então, assim, porque energia é algo extremamente estratégico, principalmente tanto na economia como na guerra, né? E realmente houve um erro gigantesco, né, da União Europeia nessa dependência, porque só a Alemanha depende de 50% do gás. Tem países que dependem de 70% do gás que vem da Rússia, né? E como é que eles vão conseguir sair dessa saia justa? Esse é o ponto, né? A gente viveu muitas décadas, e o próprio presidente Putin, num movimento de liberalismo, onde era muito improvável que a Europa tivesse uma nova guerra que impactasse a União Europeia. A presidente Merkel tinha uma espécie de controle, uma capacidade de gestão sobre o presidente Putin. Ela viveu na Berlim Oriental, ela falava russo fluentemente, ela entendia a logística do presidente Putin. Então, acreditava-se também, e aí é um ponto que os Estados Unidos erraram com a China e talvez a Europa errou com a Rússia, que a Uhum. integração econômica, a partir do momento que você... Isso é uma teoria que funciona, né? A partir do momento que você integra países, você diminui as guerras, né? Porque a relação Uhum. econômica torna mais forte e fica sem sentido você guerrear. Isso deu Sim. certo na União Europeia, né? Quando você pega os 27 países do bloco, nunca mais ninguém brigou entre si, porque o entrelaçamento econômico virou um entrelaçamento cultural. A população mais jovem é uma população, muitas vezes, que já se vê como uma população europeia, não nacional. Sim. Obviamente, eles se veem nacionais, mas o cara que nasce na Espanha vai para a França no final de semana, dorme na Inglaterra, casa com a grega. Sueca, sei lá. Então, a vida virou europeia, né? Uhum. Isso, na Europa isso mostrou sério, mas a Europa é uma base fundamental democrática, é uma base que as constituições funcionam, que a alternância de poder existe e a base das instituições é sólida, ela não é ligada a pessoas, a personalismos, né? E isso É. não funcionou na Rússia e na China. Como a Rússia e a China nunca foram democráticas, a esperança de que o capitalismo e o entrelaçamento entre o Ocidente e esses dois países transformariam essas instituições e elas deixariam de guerrear. Mas isso não ocorreu. Ocorreu uma Uhum. relação de dependência. O mundo, os Estados Unidos também depende da China, a Europa principalmente depende da Rússia, e eles usaram isso como instrumentos geoeconômicos de expansão do seu poder. Eles nunca se tornaram Uhum. práticos, eles colocam mesmo guerras em cima de poderes econômicos. Então, essa análise de Donald Trump é válida, sim. Houve um erro de cálculo, mas também houve um erro de cálculo dos americanos em relação à China. A abertura de Ronald Reagan para a China do ponto de vista comercial deu errado, né? Então Uhum. deu errado nos Estados Unidos. Essas duas nações e todas as nações que não são democracias liberais, apesar de se entrelaçarem na economia mundial, elas ainda assim podem botar a economia em segundo plano e ganhar terreno do ponto de vista militar. Então, há uma certa verdade no que o presidente Trump diz, há uma certa verdade. E aí você pega aí também um exemplo interessante aí dessa dependência econômica e financeira foi que eu até ia te fazer uma analogia. Para mim, eu tenho a impressão que a Angela Merkel, né, foi para a Alemanha como a Margaret Thatcher foi para a Inglaterra. Não sei se tu acha assim que ela foi uma guardada as devidas proporções, porque a Margaret Thatcher também viveu uma época de Guerra Fria, né? Então tinha um tratamento diferente. Mas eu acho que realmente a Alemanha ela estava de uma certa maneira, ela era um pouco mais rígida e respeitada, né? E talvez isso aí pudesse também criar uma barreira, já que ela era, digamos, bem relacionada com Putin, conseguia manter diálogo, entendeu? E havia esse respeito. Eu acho que sim, eu acho que a presidente, a chanceler Merkel, primeiro ela deve estar feliz de não estar participando disso. Eu acho que quando Ah, você
6 anos no poder, eu acho que você já viu crises e problemas demais, então eu acho que ela realmente... E, obviamente, o presidente Putin esperou ela sair para tomar essa atitude. Ele sabia que um novo chanceler, inexperiente no cargo, que ainda não tinha um respaldo internacional, seria mais fácil de manejar. Então, não há dúvida, a estratégia do presidente Putin foi realizar esse ataque pós a saída da chanceler Merkel, né? Isso é um fato. Agora, eu acho que sim, eu acho que a chanceler Merkel foi uma espécie de Margaret Thatcher. Eu acho que a sua capacidade como líder na Europa, ela se tornou a líder europeia de fato, ela elegeu a atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que foi sua ministra de Defesa. Ela conseguiu organizar toda a Alemanha, ela conseguiu, junto com o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, salvar o euro e utilizar aquela ideia do wherever it takes para que o bloco se consolidasse. As transações hoje em euro são cerca mais de 30% das reservas internacionais do planeta. Então, se existe uma moeda que faz frente ao dólar em todos os parâmetros, é o euro, e eu acho que isso vai aumentar, porque o alargamento da União Europeia vai continuar para outras nações dentro desse contexto. Então, eu acho que sim, eu acho que foi muito importante a liderança e a capacidade de organização da chanceler Merkel dentro desse contexto europeu. Não há dúvida de que as dificuldades que ela ocorreu, com seus erros, com seus acertos, foi muito criticada na questão da imigração, né, de quando teve a imigração síria na Europa, mas também em todos os outros aspectos, ela saiu com mais de, se eu não me engano, 70%, 80% de popularidade depois de 16 anos de mandato. É um feito muito nobre, né? Eu gosto de dizer que o sistema parlamentarista, quando ele funciona, ele dá isso, né? Ele dá 16 anos de poder para um líder. Mas quando o líder não funciona, ele dá poucos dias ou semanas, né? O líder cai com votos de... E eu acho que esse é um debate que a gente vai começar a ver no Brasil. A possibilidade da gente fazer um debate sobre a instauração do semipresidencialismo ou do parlamentarismo no Brasil. Eu acho muito mais fácil a gente eleger presidentes populares, né, no voto popular, e a gente ter um partido que ganha, que tem o primeiro-ministro, que toca o país independente de crises políticas ou econômicas do nosso dia a dia. Eu acho que o exemplo dela pode ser algo que a gente pode aprender aqui no nosso país. Importante, importante. E essa repercussão agora econômica que a gente está sofrendo, né? Porque, assim, as pessoas, elas acham que esse negócio do preço da gasolina tem a ver somente com a guerra da Rússia. E não é bem assim. Isso aí já é uma repercussão da própria pandemia, né? Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque para as pessoas entenderem que o preço da gasolina, mediante a guerra da Rússia, é um fator menor do que já vinha acontecendo, né? Porque o preço de gasolina já tinha estourado no mundo todo, né? E às vezes o brasileiro, por falta de conhecimento, de interesse, não busca saber como é que está lá fora, né? Mas nos Estados Unidos, na Europa, eu tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos na Europa, né? Você sabe muito bem que o preço já estava estourado, todo mundo reclamando, né? Como é que está essa questão econômica aí agora? Bom, 2 pontos. Primeiro, petróleo é uma commodity, um barril de petróleo é uma commodity são preços internacionais. E que quando a gente estava na pandemia, estava abaixo de 80, chegou a 70, lá embaixo. No começo, né, da pandemia. Porque ninguém estava usando carro, todo mundo parado. Todo mundo parado. Os países produtores, os maiores países produtores, formam um cartel chamado OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. E diferentemente do Brasil, né, que o cartel, quando é feito de empresas, ele é ilegal, né, é um crime. Mas o cartel, quando ele é feito de países, ele não é um crime. Ele é uma organização de países que decidem uma estratégia, né? Então ninguém vai prender os países que eles estão fazendo cartel. Não, isso não existe. Mas existe. O internacional de países está aí, vai continuar até então, né? Então a gente está falando Bahrein, a Arábia Saudita, o Kuwait, a Venezuela também faz parte, etc. Dentro desse contexto, esses países perderam muito dinheiro com o preço do petróleo lá embaixo. Então, quando o mundo inteiro voltou a pós-pandemia, primeiro, essas nações não conseguiram rapidamente produzir petróleo de uma maneira que equalizasse o mundo, então o preço subiu, né? A gente teve uma diferença entre oferta e demanda. Quando a oferta é muito menor do que a demanda, os preços sobem.
E segundo, esses países querem tirar o prejuízo, né? Passaram 2 anos com prejuízo. Então, enquanto eles conseguirem manter os preços mais altos, eles vão Exato. fazer. O Japão pediu para a Arábia Saudita diminuir, aumentar sua produção, os Estados Unidos pediu para outros países também, e nenhum quis fazê-lo. Porque para eles, quanto mais preço, um preço maior do petróleo, mais receitas esses países têm, né? Então há um interesse dentro aí do ponto de vista geopolítico. Aí as pessoas falam, mas por que o Brasil não é... O Brasil não é um grande produtor de petróleo, a gente não é autossuficiente? Somos autossuficientes, entre aspas. Nós produzimos barris de petróleo suficientes e que podem também suprir grande capacidade do nosso país. Mas ninguém vai no posto de gasolina, compra um barril de petróleo e coloca no seu carro, né? A gente tem 30 empresas perfurando petróleo no Brasil, o que é uma certa concorrência. Porém, o nosso petróleo é um petróleo bruto muito de baixa qualidade, ele precisa de uma grande capacidade de refino. Ele é um petróleo que o custo de extração, porque muito dele está no mar, é alto, né? A gente tem aquelas grandes plataformas. Agora, nós temos as nossas refinarias são antigas e pouquíssimas, né? E mais de 80% delas está na mão da Petrobras. Isso significa que ninguém vai abrir uma refinaria no Brasil sabendo que num caso de governo ultra-intervencionista, como a gente teve no passado, a gente pode vender gasolina abaixo do preço de custo, que é um absurdo, mas aconteceu, né? Dado esse contexto, o Brasil não consegue refinar muito o seu petróleo, tem que comprar muita gasolina no estrangeiro, revende os nossos barris em petróleo em dólar, compra gasolina refinada, ou seja, de uma maneira geral, temos sim custos internacionais como o mundo inteiro. Agora, o que piorou? Que em 2008 o dólar era 1,70 e hoje o dólar está 4, ontem fechou 4,70 e pouco. Mas ficou em média durante muito tempo nessa pandemia R$5. Então você tem que triplicar o custo da gasolina em preços internacionais. A gente não tem concorrência interna. Basicamente a Petrobras decide a margem de lucro que vai colocar. Então já é caro no mercado internacional e a Petrobras torna mais caro. Por isso que a nossa bomba de gasolina está chegando a R$10 em alguns locais no interior do Acre, por exemplo, né? Dado todo esse contexto, isso explica por que nossa gasolina é tão cara. Agora, como é que a gente baixa? Não tem mistério, né? Primeiro, oferta e demanda, né? No longo prazo, a gente tem que ter mais concorrência interna, a gente tem que ter muita refinaria, muito investidor de refinaria, muito investidor de produção, para que dentro a gente tenha concorrência. Independente do que acontece fora do Brasil, a gente teria concorrência no Brasil. Não é o caso. Curto prazo. A Petrobras, 30% dela, 37% dela é do governo brasileiro. Então, eu não acho que o governo deve intervir numa empresa que é mista. Eu acho que os lucros ela tem que decidir quanto vai destinar, e os lucros dos acionistas privados, cada um faz o que quer. Isso é mercado. Agora, os 37% da Petrobras, ela pode pegar o lucro dela e subsidiar, né? Ela pode criar um fundo, e esse fundo, com o lucro dela, o fundo do Estado, né? Subsidiar o preço da gasolina para diminuir a oscilação de preços, né? Isso pode, isso é legal. Por quê? Porque esses 37% de lucros são da União. E a União pode fazer política pública. Ela não deve fazer política pública na Petrobras e nem com o lucro dos outros acionistas privados. Agora, com o lucro que vai para a União faz a política pública que quiser. Isso é salutar. Então, esses são os pontos que a gente tem que trabalhar no curto prazo e no longo prazo para resolver esse problema. Não é simples, não é prático, mas é realidade. Isso tem que ter muita vontade política, seja de esquerda ou seja de direita. É difícil, viu, ter essa vontade. Agora, uma informação interessante é que, se eu não me engano, no Brasil tem menos de 10 refinarias, certo? Então, realmente, essa demanda, nós exportamos o petróleo e importamos a gasolina, o diesel e os derivados. E o que você falou, ainda vou lhe dar uma informação, os Estados Unidos têm mais de 200 refinarias, né? Então, os Estados Unidos, hoje, ele é o primeiro ou é o segundo maior produtor. A Rússia é o terceiro, se eu não me engano, né? Em matéria de reservas, né? Eu não me lembro agora o local da Rússia. O Brasil é o nono, se eu não me engano, é o nono maior produtor. Então, assim, realmente essa política, e é uma política que você falou agora, é uma política de longo prazo. Você não constrói uma refinaria da noite para o dia, muito mais uma demanda que a gente vai precisar aqui, sei lá, construir pelo menos 10, 20 refinarias, né? E aí passa também pela questão política da privatização da Petrobras ou não,
né? Acabar com o monopólio, tudo. Então, tem uma série de entraves que a gente percebe, Igor, que não existe muita vontade política, independente de seja esquerda ou direita, né? Quem é liberal na economia, né? Os economistas liberais são totalmente a favor, né? A menor intervenção do Estado, melhor para a economia. Eu também eu defendo muito essa bandeira. Quanto menos o Estado meter a mão, melhor, né? E aí tem uma outra questão que você falou do combustível, que são os estados, a arrecadação de ICMS, né? Que os estados poderiam também fazer a sua contrapartida e não fazem. E tanto é que, em meio à pandemia, todos os estados estão com os cofres cheios de dinheiro, né? Dando reajuste salarial, fazendo tudo, né? E ainda mais em ano eleitoral, que nós estamos agora, né? Então, aí que vem muita é, benefícios, né? E bonanças, né? Com o dinheiro público. E aí fica difícil da economia reagir, né? Porque quem paga o preço mesmo é o empreendedor mesmo, né? É aquele Exa- cara que está lá no dia a dia, né? Exatamente. Na verdade, eu sou um economista liberal, mas a minha visão é muito prática. O Estado ele tem que É. estar dentro onde existem falhas de mercado, né? Onde não existe um mercado desenvolvido. Então, por exemplo, a gente tem banco público na área de habitação, né? Por exemplo, a Caixa, porque o nosso setor habitacional é muito complexo, é muito difícil o crédito habitacional, então ele tem que ser subsidiado porque tem um déficit. Beleza, isso funciona no mundo inteiro, né? A gente tem nos Uhum. Estados Unidos a Fannie Mae, a Freddie Mac, a gente tem a Agência de Desenvolvimento Francesa e outros pontos. Mas onde não tem nada, Uhum. posto de gasolina, refinaria, não, deixa o mercado funcionar. Isso aí é É. tranquilo. Exatamente esses pontos que a gente vai ter que trabalhar daqui para frente. Que bom, cara, que bom. Pô, a gente por mim, ficaria aqui mais uma hora aqui falando de economia, cara. Apesar de não ser economista, eu sou administrador de empresa, mas eu gosto muito de economia, né? E o papo flui bastante aí com você, então é bastante importante aí a gente tratar desses assuntos, né? E eu acho que se viu bem aí para dar uma alinhada com quem está assistindo, né? A dar uma alinhada aí sobre essas questões econômicas, interesses com essa guerra, né? Afinal, né? Toda guerra tem um interesse econômico por trás, né? Então, como você mesmo falou, não há bonzinhos na história. Não tem bonzinhos de um lado ou de outro, né? Os Estados Unidos virou uma potência econômica depois da Segunda Guerra Mundial, né? Fornecendo, né? Então teve o interesse econômico. Os Estados Unidos só entraram realmente na guerra depois de Pearl Harbor, né? Que só aconteceu 2 anos depois do início da Segunda Guerra, né? Que se não me engano foi em 41, né? O ataque em Pearl Harbor. Então assim tudo tem seu interesse por trás. Não tem nenhum santo na história, né? Não tem nenhum bonzinho, né? Na história e foi muito bom bater esse papo, Igor. Vamos combinar depois de outros papos desses aí, né? E a gente bater esse papo depois de você vir aqui presencialmente aqui também para a gente conversar aqui no podcast. Para quem tá chegando agora, assistindo, vai ficar salvo, né? Aqui no nosso Instagram do Dei Valor, vai ficar salvo também, vai ser exportado esse nosso bate-papo lá para o nosso canal do YouTube, Dei Valor Podcast no YouTube. Quem não é inscrito lá no canal, tem muita história. Essa semana foi uma semana muito atípica aqui no podcast, porque nós tivemos 4 episódios do podcast, mais essa live com você, e foi todos os dias, né? Segunda-feira tivemos o Arizinho aqui, o Ari Neto, da Arca Educação, né? Terça-feira tivemos o José Simões, da J. Simões, que você conhece também, e tivemos aqui a Elisiane e o Evandro, da Advance Comunicação, e ontem tivemos o Amilcar, o novo presidente da FAEC, né? Que assumiu a FAEC, aí, a Federação de Agricultura do Estado. E aí é outro tema importante, né? Aí depois vamos marcar um, um bate-papo aí para a gente falar, até com o próprio Amilcar, né? Falar sobre a economia e o agronegócio, né? Tem uma importância gigantesca na nossa economia, cada vez mais, né? Crescendo, né? O agronegócio não parou na pandemia, né? Então, muitos setores pararam. A gente está sentindo um baque, mas o agronegócio continuou lá trabalhando porque o povo precisava se alimentar, né? E eu Exatamente. queria te agradecer aqui e passar para você fazer as suas considerações aí, amigo. Não, eu queria só agradecer, eu acho que o papo foi muito interessante.
Eu acho que, como eu falei no começo, a gente tem que trazer um pouco de conhecimento para o pessoal e mostrando que essa guerra ao outro lado do planeta afeta o nosso dia a dia e até o pão carioquinha que a gente come todo dia. Então, mostrando como o mundo está É, interligado, é importante a gente saber os detalhes do que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia e como isso vai mudar a nossa vida e como a gente tem que se preparar para esses novos tempos. com certeza. As fronteiras são outras agora, né, amigo? Não tem mais muita fronteira econômica, não, né? Então, tudo hoje está interligado, como você falou. Bem, queria te agradecer. A gente está encerrando, pessoal. Por favor, sigam o Dei Valor Podcast, sigam o Igor, tá aí. Vai ficar marcado aqui. A gente vai compartilhar aqui no Instagram, no feed, para vocês assistirem, encaminharem para quem perdeu, quem não pôde assistir todo, porque está no horário de trabalho. Já encaminha aí para os amigos que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre esses interesses e sobre a questão da guerra e a economia, né? Essa relação guerra e economia que tem tudo a ver, né? Igor, muito Exatamente. obrigado, viu, amigo? Obrigado. Até a próxima. Um Até grande mais. abraço. Até mais. Tchau, tchau.